Já percebeu como a gente vive esperando? Esperando a hora certa, o trabalho certo, a oportunidade certa. É como se a vida de verdade estivesse sempre um pouco mais na frente. Enquanto isso, os dias passam. A gente acorda, trabalha, volta pra casa, encontra algumas pessoas e perde outras. E sem perceber, começa a chamar tudo isso de intervalo. Como se a vida ainda não tivesse começado, e eu acho curioso como aprendemos essa ideia. Parece que uma vida só vale a pena quando ela faz alguma coisa extraordinária, quando muda muita gente, quando deixa um legado, quando o nome da pessoa passa a ser lembrado. Só que isso cria um problema, porque se esse for o critério, quase todo mundo vai terminar a vida achando que viveu pouco. E eu fico pensando se o erro não começa justamente aí, se a gente não está procurando sentido no lugar errado. Porque existe um homem que nunca governou um povo, nunca liderou um exército, nunca escreveu um livro e nunca ficou conhecido pelo próprio nome. E mesmo assim, o trabalho dele atravessou séculos e continua de pé de alguma forma até hoje. A história dele faz uma pergunta que eu acho que a gente esqueceu de fazer: o que faz uma vida realmente valer a pena? Quando a gente olha para a história, é normal prestar atenção nas pessoas que aparecem. Reis, generais, grandes líderes, são eles que costumam ocupar os livros, os filmes, estátuas. Só que existe uma coisa curiosa: quase toda grande história também depende de pessoas que ninguém lembra. Elas não aparecem na capa, não recebem homenagens e nem frases famosas. Só que mesmo assim, se elas não estivessem lá, a história seria completamente diferente. O homem de quem eu quero falar pra vocês, ele trabalhava com as mãos. Era o tipo de pessoa que passava mais tempo construindo do que falando. Ele nunca procurou um lugar de destaque e nunca tentou ser maior do que ele era. Só que ele recebeu uma tarefa. Fez essa tarefa com tudo o que tinha. E quando terminou, simplesmente seguiu a vida. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. E sinceramente, acho que isso faz parte da beleza da própria história. Porque ela nos obriga a fazer uma pergunta: será que a gente está medindo a importância de uma vida do jeito certo? Ou será que aprendemos a enxergar a grandeza apenas naquilo que chama atenção? A vida que a gente acha que precisa ter. Existe uma ideia que aparece cedo na nossa vida. Ninguém ensina isso diretamente. Só que mesmo assim, a gente aprende. A gente cresce ouvindo história de pessoas extraordinárias. Quem mudou o mundo, quem ficou famoso, quem construiu grandes coisas. E sem perceber, a gente começa a imaginar que uma vida boa também precisa ser assim. Grande, diferente, importante. E eu acho que é aí que começa um grande problema. Porque a maior parte da nossa vida nunca parece extraordinária. Ela acontece em dias comuns, no caminho para o trabalho, numa conversa qualquer, num almoço em família e até numa tarefa que precisa ser feita. São momentos tão simples que quase passam despercebidos. Só que quando a gente acredita que o valor da vida está apenas nos grandes momentos, os dias comuns começam a parecer um desperdício. É como se eles fossem apenas uma espera, uma preparação, um corredor até que a vida de verdade, entre muitas aspas, finalmente aconteça. E eu acho que muita gente vive cansada por causa disso, não porque trabalha demais, mas porque sente que está sempre atrasada, sempre esperando chegar naquele momento em que tudo finalmente vai fazer sentido. Só que existe uma pergunta que muda completamente essa conversa: e se a vida não estiver esperando por você lá na frente? E se ela já estiver acontecendo agora? Porque existe uma diferença enorme entre viver esperando um grande momento e descobrir que os momentos comuns sempre foram a própria vida. E é justamente aqui que a história daquele homem começa. Não porque ele fez alguma coisa extraordinária, mas porque ele parecia exatamente o tipo de pessoa que a história costuma ignorar. O valor das coisas invisíveis. Quando aquele homem aparece na história, ninguém olha para ele primeiro. As atenções estavam voltadas para outras pessoas, os líderes, os homens que tomavam as decisões, gente que conduzia um povo inteiro. Ele não fazia parte desse grupo, era conhecido por outra coisa. Ele sabia trabalhar com as mãos, construía, esculpia, transformava matéria-prima em alguma coisa bonita. E era isso, nada muito diferente de tantos outros trabalhadores da época. Até que um dia ele recebeu uma tarefa muito importante. Não era uma tarefa maior porque daria fama, nem porque mudaria a posição dele na sociedade. Era maior porque exigia tudo aquilo que ele sabia fazer. E eu gosto muito desse detalhe, porque a história não diz que ele precisou se tornar outra pessoa, não precisou abandonar quem era, não precisou aprender a chamar atenção, não precisou ocupar um cargo importante. Ele simplesmente fez aquilo que só ele sabia fazer daquele jeito. A gente costuma imaginar que uma vida ganha valor quando muda de direção, quando acontece alguma grande virada, quando tudo fica diferente. Só que, olhando para essa história, eu tenho a impressão de que o mais importante não foi a mudança de caminho, foi a maneira como ele caminhou. Ele continuou sendo um artesão, só que agora o trabalho dele carregava um significado que ia muito além das próprias mãos. E isso me faz pensar numa coisa: será que a gente passa tempo demais tentando descobrir o que deveria fazer e tempo de menos aprendendo a fazer bem aquilo que já está diante da gente? Porque no fim, a grandeza daquele homem não estava no título que ele tinha,
Estava no cuidado com que ele decidiu viver aquilo que recebeu para fazer. Nem todo mundo nasceu para ocupar o palco. Tem uma coisa curiosa na forma como a gente conta a história. A gente lembra de quem estava na frente, de quem deu os discursos, de quem tomou as decisões e de quem virou símbolo de alguma coisa. Só que quase nunca lembra de quem sustentou tudo isso. E eu acho que isso não acontece só nos livros, acontece na vida também. Pense em qualquer lugar por onde você passa, uma escola, uma empresa e até sua família. É fácil enxergar quem ocupa o centro. Difícil é perceber quantas pessoas fazem aquele lugar continuar existindo. São pessoas que quase nunca recebem aplausos, quase nunca aparecem, mas sem elas, isso iria desmoronar muito rápido. A gente costuma chamar essas pessoas de comuns, e eu não sei se essa é a palavra certa. Porque uma coisa é ser comum, outra coisa é ser indispensável, e nem sempre as duas coisas são iguais. A história daquele homem mostra exatamente isso. Enquanto outras pessoas conduziam um povo, ele construía. Enquanto alguns eram lembrados pelos seus discursos, ele era lembrado pelo cuidado. Enquanto outros ocupavam o palco, ele fazia existir o lugar onde a história aconteceria. E eu gosto muito dessa imagem, porque ela muda completamente a forma de enxergar a própria vida. Nem todo mundo nasceu para ocupar o centro da cena, e isso não significa viver uma vida menor. Aliás, acho que um dos maiores erros da nossa geração foi transformar visibilidade em sinônimo de importância, como se só tivesse valor aquilo que muita gente consegue enxergar, mas a vida nunca funciona assim. As coisas mais importantes costumam acontecer longe dos holofotes. Uma conversa que evita um rompimento, um professor que muda o futuro de um aluno, um pai que chega cansado em casa e, mesmo assim, ele senta para brincar com seu filho. Uma pessoa que faz o próprio trabalho com honestidade, mesmo sabendo que ninguém vai notar. Essas coisas dificilmente viram notícias, e mesmo assim, é sobre elas que o mundo continua de pé. E eu acho que aquele homem entendeu isso muito antes de nós. Ele nunca precisou ser o rosto da história, foi suficiente saber que fazia parte dela. A vida acontece enquanto você espera outra. Eu acho que existe uma pergunta que quase nunca passa pela nossa cabeça. Não porque ela seja difícil, mas porque a gente vive ocupado demais para fazer. Essa pergunta é: onde a minha vida está acontecendo? Parece uma pergunta estranha, mas pensa comigo. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir outro emprego, quando eu tiver mais tempo, quando as coisas melhorarem? É como se a vida estivesse sempre esperando do outro lado de alguma conquista. Só que existe um problema nisso. Enquanto a gente espera esse dia chegar, os dias de hoje continuam passando, e esses dias nunca voltam. Eu acho que aquele homem entendia uma coisa muito simples. Ele não acordava todos os dias pensando se estava fazendo algo grande. Ele acordava e fazia o que precisava ser feito. Pode parecer pouco, mas talvez seja justamente aí que mora uma vida bem vivida. Porque a gente costuma imaginar que sentido é uma coisa que aparece de repente, como um grande acontecimento, como uma revelação. Só que eu tenho a impressão de que o sentido quase sempre nasce de outro jeito. Ele aparece quando a gente para de tratar o presente como um intervalo, quando entende que uma conversa também é vida, que o seu trabalho, cuidar de alguém, construir alguma coisa com dedicação também é vida. E eu gosto muito da história daquele homem por causa disso. Ele nunca dá a impressão de que ele estava esperando algo melhor. Ele estava inteiro onde estava, inteiro naquilo que fazia, e isso é muito raro hoje em dia, porque a nossa cabeça vive em outro lugar, no passado que a gente gostaria de mudar ou no futuro que a gente gostaria de alcançar. E enquanto isso, o único lugar onde a vida realmente acontece continua sendo o presente. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente tem a sensação de que a vida passou rápido. Não porque ela tenha passado, mas porque passou tempo demais esperando que ela começasse. O trabalho terminou. E agora? Tem mais um ponto nessa história que sempre me chama a atenção. Depois que o trabalho termina, ele praticamente desaparece. Não existe uma continuação, não tem um novo capítulo e nem uma grande despedida. A história simplesmente segue. Durante muito tempo eu achei isso estranho. Hoje eu acho bonito, porque mostra que ele nunca viveu para aquele momento. Aquele trabalho era importante, mas não era a identidade dele. Ele terminou e continuou vivendo. Eu fico pensando como a gente faz exatamente o contrário. A gente coloca tanto peso em algumas fases da vida, e às vezes essa fase ainda nem chegou, que quando elas acabam, parece que uma parte da gente vai embora junto. Tem gente que vive isso quando os filhos saem de casa, quando se aposenta, quando termina um relacionamento, quando entrega um grande projeto, quando perde um cargo. É como se a pergunta aparecesse novamente ecoando na sua cabeça. E agora? Só que essa história parece responder de um jeito muito tranquilo. Uma vida não vale por causa de um único momento. Ela vale pela pessoa que você se tornou enquanto vivia aquele momento. E isso muda tudo, porque nenhum trabalho consegue sustentar a nossa identidade para sempre. Nenhum cargo, nenhum relacionamento, nenhum reconhecimento, tudo isso passa. O que permanece é quem nós aprendemos a ser. Eu gosto de imaginar que aquele homem voltando para casa, voltando para uma rotina que, por fora, parecia igual, continuando a trabalhar,
continuando a construir, sem precisar contar para todo mundo aquilo que tinha feito, sem viver preso ao melhor momento da própria história. E eu acho que existe uma liberdade enorme nisso. A liberdade de entender que você não precisa superar o seu último grande feito, nem viver tentando repetir o melhor capítulo da sua vida, porque a vida não é feita de capítulos extraordinários, ela é feita da pessoa que continua existindo quando eles acabam. E talvez seja por isso que a história dele termina tão silenciosamente, não porque faltou alguma coisa, mas porque já não havia mais nada para provar. O que faz uma vida realmente grande. Depois de pensar em tudo isso, eu acho que a gente acaba chegando numa conclusão meio inesperada. A vida não fica maior quando a gente faz coisas extraordinárias. Ela fica maior quando a gente aprende a enxergar sentido nas coisas que já fazem parte dela. E eu gosto dessa ideia porque ela tira um peso enorme das nossas costas. A gente não precisa viver tentando provar o próprio valor o tempo inteiro. Não precisa transformar cada escolha em uma grande conquista. Não precisa acordar todos os dias achando que ainda não encontrou o lugar certo. Existe uma tranquilidade muito bonita em perceber isso. Porque quando a gente para de correr atrás de uma vida imaginária, começa finalmente a cuidar da vida real, da conversa que precisa acontecer, do trabalho que está diante da gente, da amizade que precisa de atenção, da sua família, das pequenas responsabilidades. Durante muito tempo eu achei que essas coisas eram pequenas e até entediantes. Hoje eu tenho a impressão de que elas são justamente o lugar onde a vida acontece. E existe uma consequência curiosa quando a gente entende isso. A comparação começa a perder força, porque deixa de fazer sentido querer viver a história de outra pessoa, ou até mesmo a outra história nossa. Afinal, ninguém pode viver a sua, ninguém pode viver o seu agora, ninguém pode estar exatamente onde você está, ninguém pode construir as relações que só você constrói, ninguém pode cuidar das pessoas que fazem parte da sua vida do jeito que você cuida. E eu acho que só isso basta. Não porque seja pouco, mas porque a vida nunca pediu que a gente fosse outra pessoa. Ela só acontece uma vez e acontece exatamente aqui, do lugar onde você está agora. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais importantes da história nunca tenham parecido importantes enquanto estavam vivendo. Elas não estavam preocupadas em construir uma vida que impressionasse. Estavam ocupadas demais vivendo uma vida que fizesse sentido. E olhando bem, essas duas coisas nem sempre são a mesma. Depois de tudo isso, eu acho que a pergunta do começo continua de pé. O que faz uma vida valer a pena? Durante muito tempo, eu achei que a resposta estivesse em fazer alguma coisa grande, alguma coisa extraordinária. Ser famoso, ser reconhecido, deixar uma marca. Talvez ser lembrado por alguma coisa importante. Mas hoje eu acho que não. Porque se fosse assim, a maior parte da humanidade estaria condenada a viver uma vida sem sentido. E isso simplesmente não é verdade. A gente passa tempo demais procurando uma grande missão, quando na verdade a vida quase sempre nos mostra nas pequenas responsabilidades, na forma como a gente trabalha, na forma como amamos, como cuidamos, como a gente trata as pessoas quando ninguém está olhando, que uma vida boa nunca tenha sido aquela que muda o mundo inteiro. Talvez seja aquela que muda o pequeno pedaço de mundo que ficou nas nossas mãos. E isso já é muita coisa, porque nenhum de nós consegue viver a vida de outra pessoa, mas todos nós podemos viver bem a nossa. E no fim, eu acho que essa é a liberdade que aquele homem descobriu. Ele nunca precisou ser extraordinário para construir alguma coisa extraordinária. Bastou estar inteiro naquilo que recebeu para fazer. E talvez seja exatamente isso que a gente esteja esquecendo. A vida não começa quando tudo dá certo. Ela já começou e continua acontecendo, enquanto a gente espera por outra. Durante todo esse vídeo, eu evitei dizer o nome daquele homem. Não porque ele seja famoso. Na verdade, a maioria das pessoas quase nunca lembra dele. Quando pensamos nas grandes histórias da humanidade ou do cristianismo, lembramos de reis, líderes, profetas, homens que conduziram multidões. Quase ninguém lembra de quem construiu, com as próprias mãos, o lugar onde toda aquela história aconteceria. Ele não governou um povo, não comandou um exército, não escreveu livros, não fez discursos, ele era apenas um artesão, um homem comum, mas colocou todo o seu talento a serviço de alguma coisa que era maior do que ele. E quando terminou, simplesmente continuou vivendo. E o nome dele era Bezalel. Talvez você nunca mais lembre desse nome, e tá tudo bem, eu muito provavelmente também vou esquecer. E sinceramente, isso não é o importante. O importante é lembrar da pergunta, porque a história dele nos lembra de uma verdade que a gente esquece o tempo todo. Uma vida não vale a pena porque foi vista por muita gente. Ela vale a pena quando foi vivida por inteiro. Então, da próxima vez que você pensar que a sua vida é pequena, que o seu trabalho é simples ou que ninguém percebe aquilo que você faz, lembre de uma coisa: o mundo não é sustentado apenas por quem aparece. Ele também é sustentado por pessoas que fazem todos os dias aquilo que precisa ser feito, com cuidado, com honestidade e com amor. Talvez ninguém escreva um livro sobre elas, talvez elas nunca virem notícia, mas isso nunca foi o que dava valor às suas vidas. Porque no fim, uma vida bem vivida não é aquela que termina com aplausos, é aquela em que, olhando para trás, você vai conseguir dizer com tranquilidade: eu estive inteiro onde a minha vida aconteceu, e é isso que importa.
E talvez isso sempre tenha sido mais do que o suficiente.